Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. 15ª parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. A transfiguração. A confissão de Pedro e o relato da transfiguração de Jesus estão nos três sinópticos ligados um ao outro por meio de uma informação temporal. São Mateus e São Marcos dizem: 6 dias depois Jesus tomou à parte Pedro, Tiago e João. Mateus 17:1, Marcos 9:2. São Lucas escreve: cerca de 8 dias depois destes discursos. Lucas 9:28. Isto diz, antes de mais nada, que ambos os acontecimentos, nos quais Pedro desempenha sempre um papel relevante, têm algo a ver um com o outro. Numa primeira aproximação poderíamos dizer, em ambas as vezes se trata da divindade de Jesus, do Filho, mas em ambas as vezes também a aparição da sua glória está ligada com a paixão. A divindade de Jesus está relacionada com a cruz, é somente nesta relação que conhecemos Jesus devidamente. São João traduziu em palavras este íntimo entrelaçamento da cruz e da glória ao dizer que a cruz é a elevação de Jesus, e que a sua elevação não se realiza de outro modo senão na cruz. Mas devemos agora ir mais ao fundo desta notável datação. Há duas diferentes interpretações que não devem, todavia, excluir-se uma outra. Foram principalmente J. M. Van Kang e M. Van Esbroek que acentuaram a relação com o calendário das festas judaicas. Chamam atenção para o fato de que só há duas grandes festas no outono que se separam entre si com um intervalo de 5 dias. Está em primeiro lugar o Yom Kippur, a grande festa da reconciliação. 6 dias depois é então celebrada durante uma semana a festa dos tabernáculos, Sukkot. Isto significaria que a confissão de Pedro se deu no grande dia do perdão, e portanto, teologicamente deveria ser compreendida tendo como pano de fundo esta festa, na qual uma vez por ano o sumo sacerdote pronuncia solenemente o nome Yahvé no Santo dos Santos do templo. A confissão de Pedro sobre Jesus como Filho do Deus vivo receberia neste contexto uma dimensão ainda mais profunda. Contrariamente, J. Daniello relaciona esta informação de data dos evangelistas exclusivamente com a festa dos tabernáculos, que, como já foi dito, durava uma semana inteira. Assim, em última instância, as indicações de tempo de São Mateus, São Marcos e São Lucas concordariam entre si. Os 6, isto é, cerca de 8 dias em Lucas designariam então a festa dos tabernáculos, que durava uma semana. A transfiguração de Jesus teria consequentemente tido lugar no último dia desta festa, que era ao mesmo tempo seu ponto mais elevado e a sua síntese. Ambas as explicações têm em comum que a transfiguração de Jesus tem a ver com a festa dos tabernáculos. Observemos que a relação aparece no próprio texto e nos possibilita uma compreensão mais profunda de todo o acontecimento. Mas, para além do específico destes relatos, mostra-se uma característica da vida de Jesus que é especialmente acentuada por São João. Os grandes acontecimentos da vida de Jesus estão em íntima relação com o calendário das festas judaicas. São, por assim dizer, acontecimentos litúrgicos, nos quais a liturgia, com as suas recordações e esperanças, se torna a realidade, se torna a vida, a qual conduz de novo a liturgia e a partir daqui de novo se torna a vida. Precisamente na análise das relações entre a história da transfiguração e da festa dos tabernáculos se torna claro que todas as festas judaicas transportam em si 3 dimensões. Elas têm a sua origem em celebrações da religião natural, falam, portanto, do Criador e da criatura, tornam-se depois memoriais da ação histórica de Deus, e finalmente, a partir daqui, são festas da esperança, que vão ao encontro do Senhor que há de vir, no qual termina a ação histórico-salvífica de Deus e ao mesmo tempo se torna a reconciliação com toda a criação. Veremos como estas 3 dimensões das festas são mais profundas e recebem uma nova marca em virtude da sua realização na vida e no sofrimento de Jesus. A esta interpretação litúrgica da data contrapõe-se uma outra explicação especialmente defendida por Artimo-Chese, que não considera suficientemente fundamentada a alusão à festa dos tabernáculos, e em vez disso, lê todo o texto sobre o pano de fundo do livro do Êxodo, capítulo 24. A subida de Moisés ao Monte Sinai. Decididamente, este capítulo, no qual é descrita a conclusão da aliança de Deus com Israel, uma chave de explicação essencial para a história da transfiguração. Nele se diz:
A glória do Senhor desceu sobre o Sinai e a nuvem cobriu o monte durante 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Êxodo 24:16. Que no Êxodo se fale do 7º dia de modo diferente daquele dos Evangelhos não significa que não haja uma relação entre o capítulo 24 do Êxodo e a história da Transfiguração. No entanto, parece-me ser mais convincente a datação a partir do calendário das festas judaicas. De resto, não é nada fora do comum que nos acontecimentos do caminho de Jesus confluam diversos contextos tipológicos, e assim, torna-se claro o modo como tanto Moisés como os profetas falam de Jesus. Vamos agora para o próprio texto da história da Transfiguração. Aí se diz que Jesus tomou à parte Pedro, Tiago e João e conduziu-os a um alto monte, somente os 3, Marcos 9:2. Encontraremos de novo os 3 no Monte das Oliveiras, Marcos 14:33, na derradeira agonia de Jesus como a réplica da Transfiguração, ambas, porém, inseparavelmente relacionadas. Não deve aqui passar despercebida a relação com o referido capítulo do Êxodo, em que Moisés toma consigo na sua subida a Arão, Nadab e Abiú, certamente também 70 dos anciãos de Israel. De novo encontramos, como já no Sermão da Montanha e nas noites de oração de Jesus, o monte como o lugar da especial proximidade com Deus. De novo devemos pensar em conjuntos diversos montes da vida de Jesus, o monte da tentação, o monte da sua grande pregação, o monte da oração, o monte da transfiguração, o monte da agonia, o monte da cruz, e finalmente, o monte do ressuscitado, no qual o Senhor, em oposição à oferta que lhe fizera Satanás do domínio sobre o mundo, declara: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Por trás aparece também o Sinai, o Horebe, o Moriá, os montes da revelação do Antigo Testamento, que são todos ao mesmo tempo montes de paixão e montes de revelação, e por sua vez, também chamam a atenção para o monte do templo, no qual a revelação se torna a liturgia. Se agora nos interrogarmos acerca da interpretação a dar, então imediatamente aparece o simbolismo geral do monte como pano de fundo, o monte como lugar da subida, não apenas da subida exterior, mas também da interior. O monte como libertação do peso de cada dia, como respiração do ar puro da criação, o monte que oferece o panorama para a vastidão e para a beleza da criação, o monte que me dá a elevação interior e me permite pressentir o Criador. A partir da história conhecemos a história de Deus que fala e a experiência da paixão com o seu ponto mais elevado no sacrifício de Isaque, no sacrifício do Cordeiro, que chama antecipadamente a atenção para o Cordeiro oferecido sobre o monte do Calvário. Moisés e Elias tiveram de receber a revelação no monte de Deus. Eles estão agora conversando com aquele que é em pessoa a revelação de Deus. E ele se transfigurou diante deles, diz São Marcos, de modo muito simples. E acrescenta, um pouco desajeitadamente, quase a gaguejar diante do mistério, as suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que lavadeira alguma sobre a terra as poderia branquear assim. Marcos 9:3. São Mateus tem à sua disposição umas palavras. O seu rosto resplandecia como o sol, e os seus vestidos tornaram-se brancos como a luz. Mateus 17:2. São Lucas já tinha um pouco antes anunciado o objetivo da subida. Ele subiu para rezar, e explica o acontecimento a partir daí, do qual os 3 serão testemunhas. Enquanto ele rezava, o aspecto do seu rosto alterou-se e os seus vestidos tornaram-se de uma brancura fulgurante. Lucas 9:29. A transfiguração é um acontecimento da oração. Torna-se claro o que acontece no diálogo de Jesus com o Pai, a mais íntima penetração do seu ser com Deus, que se torna pura luz. Na sua unidade de ser com o Pai, o próprio Jesus é a luz de luz. O que ele é no seu mais íntimo, e o que Pedro tentou dizer na sua confissão, torna-se sensivelmente perceptível neste momento, o ser de Jesus na luz de Deus, a luminosidade própria da sua condição de ser filho. Aqui se torna evidente a relação e a diferença a respeito da figura de Moisés. Enquanto Moisés descia do monte, ele não sabia que a pele do seu rosto irradiava luz, porque ele tinha falado com o Senhor. Êxodo 34:29-35. Por meio do diálogo com Deus, a luz de Deus brilha sobre ele e o torna também brilhante. Mas é, por assim dizer, um brilho que vem de fora sobre Moisés, que faz que ele também brilhe. Porém Jesus brilha a partir do interior. Ele não só recebe a luz,
Ele mesmo é luz da luz. Mas as vestes brancas de luz de Jesus falam também na transfiguração a respeito do nosso futuro. No Apocalipse, as vestes brancas são expressão do ser celeste, as vestes dos anjos e dos eleitos. Assim, o Apocalipse de São João fala das vestes brancas que os que foram redimidos podem trazer, conforme especialmente Apocalipse 7:9-13, 19 e 14. Porém ele nos permite saber agora algo de novo: as vestes dos eleitos são brancas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7:14, isto é, porque pelo batismo foram ligadas com a paixão de Jesus, e a sua paixão é a purificação que restitui a veste original, que perdemos pelo pecado, conforme Lucas 15:22. Por meio do batismo somos revestidos com Jesus na luz e tornamo-nos nós mesmos luz. Então aparecem Moisés e Elias e falam com Jesus. O que o ressuscitado explicará aos discípulos no caminho para Emaús aparece aqui claramente. A lei e os profetas falam com Jesus, falam de Jesus. Somente São Lucas nos conta, pelo menos numa breve alusão, sobre o que as duas grandes testemunhas de Deus falavam com Jesus. Eles apareceram na glória e falavam sobre o seu êxodo, a sua saída, que devia realizar-se em Jerusalém. Lucas 9:31. O tema do seu diálogo é a cruz, mas entendida de um modo envolvente como o êxodo de Jesus, cujo lugar devia ser Jerusalém. A cruz de Jesus é êxodo, partida desta vida, passagem através do mar vermelho da paixão e ida para a glória, na qual permanecem os sinais das chagas. Deste modo, mostra-se claramente que o tema fundamental da lei e dos profetas é a esperança de Israel, o definitivo êxodo libertador, que o conteúdo dessa esperança é o Filho do Homem sofredor e servo de Deus, o qual sofrendo abre as portas para a liberdade e para a novidade. Moisés e Elias são eles mesmos figuras e testemunhas da paixão. Eles falam com o transfigurado sobre aquilo que eles disseram na terra, sobre a paixão de Jesus. Mas, à medida que falam com o transfigurado, torna-se claro que esta paixão traz redenção, que ele foi penetrado pela glória de Deus, que a paixão será mudada em luz, em liberdade e alegria. Neste momento devemos antecipar o diálogo que os 3 discípulos tiveram com Jesus ao descer do alto monte. Jesus fala com eles da sua futura ressurreição dos mortos, que inclui a precedência da cruz. Os discípulos, pelo contrário, perguntam sobre o regresso de Elias de que falavam os doutores da lei. Jesus diz-lhes, a propósito, sim, Elias vem antes e restabelece de novo todas as coisas. Mas por que é que se diz na Escritura a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado? Eu vos digo, Elias já veio, mas eles fizeram com ele o que quiseram, como está na Escritura, Marcos 9:9-13. Deste modo, Jesus confirma, por um lado, a expectativa do regresso de Elias, mas completa e corrige ao mesmo tempo a imagem que dele se fazia. Ele identifica em surdina Elias, que havia de voltar com João Batista. Na ação de João Batista acontece o regresso de Elias. João Batista viera para reunir de novo Israel, para o preparar para a vinda do Messias. Mas se o Messias é mesmo o Filho do Homem sofredor e se é só deste modo que abre o caminho para a salvação, então o trabalho de preparação de Elias deve, de algum modo, estar sob o signo da paixão. E na realidade, fizeram com ele o que quiseram, como está na Escritura, Marcos 9:13. Jesus recorda-se aqui, por um lado, do verdadeiro destino de João Batista. Mas ele alude certamente também, tendo como referência a Escritura, a tradições vigentes que previam o martírio de Elias. Elias era considerado o único que na perseguição tinha escapado ao martírio, mas no seu regresso devia também sofrer a morte. Peste segundo 2, página 80. Expectativa de salvação e paixão estão assim geralmente ligadas e desenvolvem uma imagem que está profundamente de acordo com a Escritura, mas que ao mesmo tempo subvertia profundamente as expectativas vigentes. A Escritura devia ser relida com o Cristo sofredor e deve sê-lo sempre. Devemos sempre nos deixar introduzir pelo Senhor no seu diálogo com Moisés e Elias, sempre por ele, o ressuscitado, aprender a compreender a Escritura. Mas voltemos à história da transfiguração. Os 3 discípulos ficaram assustados por causa da grandeza da aparição. O susto perante Deus apodera-se deles, como já vimos em outros momentos, nos quais experimentaram a proximidade de Deus em Jesus,
Sentiram a própria miséria e ficaram mesmo paralisados pelo medo, ficaram cheios de medo, nos diz São Marcos, Marcos 9:6. E então fala Pedro, mesmo ele, que, no seu torpor, não sabia o que devia dizer, Marcos 9:6, Rabi, é bom estarmos aqui. Queremos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, Marcos 9:5. Muito tem sido discutido sobre estas palavras, por assim dizer, estáticas, pronunciadas no meio do medo e ao mesmo tempo na alegria da proximidade de Deus. Tem elas a ver com a festa dos tabernáculos, em cujo último dia se deu a aparição? Artimutiese contesta isto e pensa que o autêntico ponto de contato com o Antigo Testamento é o livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 7 e seguintes, onde é descrito a ritual do acontecimento do Sinai. Segundo este texto, Moisés monta fora do acampamento a tenda da revelação, sobre a qual a coluna de nuvem desceu. Ali falavam o Senhor e Moisés um com o outro, olhos nos olhos, como os homens falam entre si. Êxodo 33:11. Assim, Pedro queria dar aqui estabilidade ao processo da revelação e armar tendas de revelação. O relato da nuvem, que então envolveu os discípulos, poderia confirmar isto. Uma leve semelhança a este texto de escritura poderia estar inteiramente disponível. Tanto a exegese judaica como a cristã primitiva conhecem um entrelaçar de relações de revelação em que relações diferentes confluem e se completam. Mas que devam ser construídas 3 tendas de revelação contrapõe-se a uma tal relação ou deixa pelo menos aparecer como secundária. A relação com a festa dos tabernáculos torna-se convincente se pensarmos no sentido messiânico desta festa no judaísmo do tempo de Jesus. Jean Daniello acentuou de modo concludente este aspecto e ligou com o testemunho dos padres da Igreja, para os quais eram ainda inteiramente conhecidas as tradições judaicas e relidas num contexto cristão. A festa dos tabernáculos mostra a mesma tridimensionalidade que é característica das grandes festas judaicas. Uma festa originariamente tirada da religião natural torna-se uma festa de recordações históricas de atos salvíficos de Deus, e a recordação torna-se esperança da salvação definitiva. Criação, história e esperança ligam-se mutuamente. Se, na festa dos tabernáculos, com o seu sacrifício da água, se havia implorado a necessária chuva para uma terra ressequida, agora a festa transforma-se imediatamente em recordação da peregrinação de Israel pelo deserto, onde os judeus habitavam em tendas, Sucot, conforme Levíticos 23 e 43. Daniel cita Riesenfeld, as tendas eram consideradas não apenas recordação da divina proteção no deserto, mas também antecipada a representação da divina Sucot, na qual habitariam os redimidos do tempo do mundo futuro. Assim, estaria ligado ao rito característico do judaísmo tardio da festa dos tabernáculos um bem definido significado do fim dos tempos. Página 337. No Novo Testamento encontramos em São Lucas a referência aos tabernáculos eternos dos justos na vida futura, Lucas 16:9. No Senhor glorificado, Pedro reconhece que o tempo messiânico irrompeu, e que a habitação dos justos naquelas celas que a festa dos tabernáculos representava, pertencia aos sinais essenciais do tempo messiânico. Página 342. A experiência da transfiguração durante a festa dos tabernáculos permitiu a Pedro reconhecer no seu êxtase que agora se tinham efetivado as realidades representadas nos ritos da festa. A cena da transfiguração anuncia a irrupção do tempo messiânico, página 343. Só na descida do monte é que Pedro deverá aprender a entender que o tempo messiânico é, antes de mais nada, tempo da cruz, e que a transfiguração, o tornar-se luz a partir do Senhor e com Ele, inclui o nosso ser queimado pela luz da paixão. A partir destas relações, ganha também um novo significado a palavra fundamental do prólogo de São João, no qual o evangelista resume o mistério de Jesus, e o Verbo encarnou e ergueu a sua tenda entre nós. João 1:14. Sim, o Senhor armou a tenda do seu corpo no meio de nós e assim introduziu o tempo messiânico. Sobre esta esteira, São Gregório de Nissa pensou, num texto admirável, sobre a relação entre a festa dos tabernáculos e a encarnação. Ele diz que a festa dos tabernáculos tinha sido sempre celebrada, mas não realizada. Pois a verdadeira festa das tendas ainda não tinha chegado. Mas, segundo a palavra do profeta, alusão ao Salmo 118:27, Deus, o Senhor de todas as coisas,
revelou-se a nós para completar a construção da tenda da nossa habitação destruída, a natureza humana, página 347. Depois desta visão panorâmica, voltemos à história da transfiguração. Veio então uma nuvem e envolveu-os com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, deveis escutá-lo. Marcos 9:7. A nuvem sagrada, a Shekinah, é o sinal da presença do próprio Deus. A nuvem sobre a tenda da revelação mostrava a presença de Deus. Jesus é a tenda sagrada, sobre a qual está a nuvem da presença de Deus e a partir daí cobre os outros com a sua sombra. Repete-se a cena do batismo de Jesus, no qual o próprio Pai, a partir do interior da nuvem, proclamou Jesus como filho: Tu és o meu filho muito amado. Em tipos a minha complacência. Marcos 1:11. Mas a esta solene proclamação da filiação acrescenta-se agora o imperativo: a ele deveis escutar. Aqui se torna evidente a relação com a subida de Moisés ao Sinai, que vimos no princípio como pano de fundo da história da transfiguração. Moisés tinha recebido sobre o monte a Torá, a palavra de Deus. Agora nos é dito acerca de Jesus: deveis escutá-lo. Artimutiese comentou esta cena de um modo muito preciso. Jesus tornou-se ele mesmo a divina palavra da revelação. Os evangelhos não podem representar isto de um modo mais claro, mais imponente. Jesus é a Torá mesma, página 81. A aparição está assim terminada. O seu sentido mais profundo está resumido nesta palavra. Os discípulos devem descer outra vez com Jesus e aprender sempre. É a ele que deveis escutar. Se aprendemos a compreender o conteúdo da história da transfiguração, a irrupção e o início do tempo messiânico, podemos então perceber também a palavra obscura que está intercalada. E ele lhes disse: Amém. Eu vos digo que alguns dos que estão aqui presentes não experimentarão a morte sem terem visto chegar o reino de Deus com todo o seu poder. Marcos 9:1. O que isto quer dizer? Jesus prediz que alguns dos presentes por ocasião da sua parousia, da definitiva irrupção do reino de Deus, ainda estarão vivos. Ou então o quê? Pesce, segundo, página 66, mostrou, de modo convincente, que a posição desta palavra logo antes da transfiguração significa claramente a referência a este acontecimento. Aos três acompanhantes de Jesus na sua subida ao monte é prometido que experimentarão a vinda do reino de Deus em poder. Sobre o monte, os três veem aparecer a glória de Deus em Jesus. No monte, a nuvem sagrada de Deus cobre-os com a sua sombra. No monte, no diálogo do Jesus transfigurado com a lei e os profetas, eles tomam conhecimento de que a verdadeira festa dos tabernáculos chegou. No monte, eles experimentam que Jesus mesmo é a Torá viva, toda a palavra de Deus. No monte, eles veem o poder dinamis, do reino que chega em Cristo. Mas, precisamente também no encontro assustador com a glória de Deus em Jesus, devem aprender o que São Paulo diz aos discípulos de todos os tempos na primeira carta aos Coríntios: anunciamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus quer gregos, o poder, dinamis, e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:23. Este poder que vem do reino de Deus aparece-lhes em Jesus transfigurado, que fala com as testemunhas do Antigo Testamento sobre a necessidade do seu sofrimento como caminho para a glória, conforme Lucas 24:26. Eles experimentam, assim, a parousia antecipada, e eles são, dessa forma, lentamente introduzidos em toda a profundidade do mistério de Jesus. Capítulo 10. As autoafirmações de Jesus. Já no tempo de Jesus, procuraram as pessoas interpretar a sua figura misteriosa por meio da aplicação de categorias que lhes eram conhecidas e que deveriam assim decifrar o seu mistério. Ele era visto como profeta, como Elias ou Jeremias ressuscitados, como João Batista. Marcos 8:28. Na sua confissão, São Pedro utiliza, como vimos, outros títulos mais elevados: Messias, Filho do Deus vivo. O esforço de resumir em títulos o mistério de Jesus, que explicassem o seu ser, continuou depois da Páscoa. Cristalizaram-se então mais três títulos fundamentais: Cristo, Messias, Kyrios, Senhor, Filho de Deus. O primeiro título era como tal quase incompreensível fora do espaço semita. Como título, desapareceu logo e fundiu-se com o nome de Jesus, Jesus Cristo.
A palavra interpretativa tornou-se nome, e assim, nesta palavra se encontra uma profunda afirmação: ele está completamente unido à sua missão. A sua missão e o seu próprio ser não podem, absolutamente, ser separados. A sua missão tornou-se então uma parte do seu ser. Permanecem agora os outros dois títulos, Kyrios e Filho, ambos apontam na mesma direção. O termo Senhor tornou-se, ao longo do desenvolvimento do Antigo Testamento e do judaísmo tardio, paráfrase do nome de Deus, e então, colocou Jesus na comunidade de ser com o próprio Deus, identificou-o como Deus vivo tornado presente para nós. Do mesmo modo, a expressão Filho de Deus ligou com o ser do próprio Deus. De que espécie seria esta ligação do ser? Sobre isso se deveria discutir duramente desde o momento em que a fé quis também afirmar e claramente reconhecer a sua razão. Ele é filho num sentido derivado, no sentido de uma especial proximidade de Deus, ou a palavra indica que em Deus mesmo há Pai e Filho. Que ele é realmente igual a Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Concílio de Nicéia resumiu o resultado deste esforço na palavra homoousios da mesma essência, a única palavra filosófica que entrou no credo. Mas esta palavra filosófica serve para proteger a habilidade da palavra bíblica. Ela quer dizer, se as testemunhas de Jesus nos anunciaram que Jesus é o Filho, então isto não é entendido em sentido mitológico nem em sentido político, as duas interpretações que se ofereciam a partir do contexto do tempo. Ele deve ser entendido de um modo totalmente literal. Sim, no próprio Deus há o eterno diálogo do Pai e do Filho. Os dois no Espírito Santo são realmente um só e o mesmo Deus. Sobre os títulos cristológicos que traduzem a Sua Majestade, que encontramos no Novo Testamento, existe uma imensa literatura. No entanto, o debate sobre este tema não entra nas intenções deste livro, que procura compreender o caminho de Jesus sobre a terra e a sua pregação, não a elaboração teológica na fé e no pensamento da igreja primitiva. Pelo contrário, devemos prestar atenção mais de perto nas autodesignações de Jesus, que encontramos nos evangelhos. São duas. Por um lado, ele se designa de preferência como o Filho do Homem. Por outro, há textos, sobretudo no Evangelho de São João, em que ele fala de si mesmo como o Filho. O título de Messias Jesus não aplicou a si mesmo. O título Filho de Deus é dito por ele em algumas passagens do Evangelho de São João. Quando títulos messiânicos ou análogos lhe são atribuídos, como de um lado pelos demônios expulsos, e por outro, na confissão de Pedro, ele ordenou silêncio. Mas sobre a cruz está todavia, agora publicamente para todo o mundo, o título Messias, Rei dos Judeus. E aqui ele deve estar, nas três línguas daquele tempo, porque agora lhe foi retirada qualquer possibilidade de falsa interpretação. A cruz como seu trono confere ao título a sua correta interpretação. Regnavit aligno Deus, a partir do madeiro da cruz, Deus reina, assim cantou a igreja esta nova realeza. Voltemo-nos então agora para os dois títulos que Jesus, segundo os evangelhos, utilizou para si mesmo. O Filho do Homem. Filho do Homem, esta expressão misteriosa é o título que Jesus usou com mais frequência ao falar de si mesmo. Só em São Marcos, a expressão Filho do Homem ocorre 14 vezes na boca de Jesus. Sim, em todo o Novo Testamento a locução Filho do Homem só se encontra na boca de Jesus, com a única exceção da visão de Estevão moribundo, ao qual é oferecida a visão do céu aberto. Eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Atos 7:56. Estevão vê, no momento da sua morte, o que Jesus tinha anunciado no processo diante do grande conselho: vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vê-lo-eis vir sobre as nuvens do céu. Marcos 14:62. Deste modo, Estevão cita uma expressão de Jesus, cuja realidade ele pôde ver precisamente no momento do martírio. Este dado é importante. A cristologia dos escritores do Novo Testamento, mesmo dos evangelistas, não se constrói sobre o título Filho do Homem, mas sobre os títulos Messias, Cristo, Kyrios, Senhor, e Filho de Deus, que começaram a ser utilizados ainda durante a vida de Jesus. A predicação Filho do Homem é típica para as palavras próprias de Jesus. O seu conteúdo é transposto na pregação apostólica para outros títulos. O título mesmo não é assumido. Isto é propriamente um dado claro. Mas sobre ele se desenvolveu na moderna exegese um enorme debate,
Quem procura estudá-lo se encontrará num cemitério de hipóteses entre si contraditórias. Discuti-las não pertence às intenções deste livro. Mas devemos ter diante dos olhos as suas linhas principais. Distinguem-se normalmente três grupos de palavras sobre o Filho do Homem. O primeiro grupo consiste em palavras sobre o Filho do Homem que vai chegar, nas quais Jesus não se designa a si mesmo como sendo este Filho do Homem, mas, contrariamente, distingue-se dele. O segundo grupo é formado por palavras sobre a ação terrena do Filho do Homem. O terceiro fala dos seus sofrimentos e da sua ressurreição. A tendência dominante dos intérpretes vai no sentido de considerar apenas o primeiro grupo, se for o caso, como autênticas palavras de Jesus. Isto corresponde à explicação comum da pregação de Jesus que se caracterizaria pela tensão da proximidade escatológica. O segundo grupo, ao qual pertencem palavras sobre o poder do Filho do Homem para perdoar os pecados, sobre o seu poder sobre o sábado, sobre o fato de não possuir nada nem ter casa, foi formado, assim diz uma linha principal das teorias, na tradição palestinense, e por isso deve ser de uma origem antiga, mas que não pode ser reconduzida a Jesus. Finalmente, mais recentes são então as afirmações sobre os sofrimentos e a ressurreição do Filho do Homem, as quais, no Evangelho de São Marcos, assinalam diretamente os trechos do caminho da subida de Jesus para Jerusalém e que, portanto, naturalmente só podem ter sido elaboradas depois destes acontecimentos, talvez precisamente pelo próprio evangelista. Esta repartição das palavras sobre o Filho do Homem distribui os diversos aspectos de um predicado de modo sutilmente cuidadoso e corresponde ao modelo rigoroso do pensamento professoral, mas não à pluralidade do que é vivo, em que se exprime em palavras um conjunto com diversas camadas. O critério fundamental para este tipo de interpretação baseia-se na questão sobre o que é que se pode atribuir propriamente a Jesus nas circunstâncias da sua vida e na sua representação do mundo. Manifestamente muito pouco. Reais afirmações de grandeza e afirmações sobre a paixão não se ajustam a ele. Uma espécie de moderada expectativa apocalíptica, tal como então circulava, pode atribuir-se-lhe, aparentemente, mais nada. Mas, deste modo, não se faz justiça à força do acontecimento que Jesus representa. Ao refletirmos sobre a interpretação que Julliet dá das parábolas, tivemos de dizer que ninguém teria sido condenado à morte por causa de honestos moralismos. Para que se chegasse a este confronto radical, de ser concebido até este extremo, de ser entregue aos romanos, deve ter sido dito algo dramático. O estimulante e o grandioso encontram-se precisamente no princípio. A Igreja em formação só lentamente é que devia reconhecê-los em toda a sua grandeza, gradualmente compreendê-los por meio de uma reflexão que ia se constituindo numa interior recordação. À comunidade anônima é atribuída uma surpreendente genialidade teológica. Quem eram propriamente as grandes figuras que inventaram tal coisa? Não, o grandioso, o novo e estimulante tem a sua origem precisamente em Jesus, na fé e na vida da comunidade isso é desenvolvido, mas não criado. Sim, a comunidade não teria de modo nenhum se formado nem sobrevivido se uma realidade extraordinária não a precedesse. A expressão Filho do Homem, com a qual Jesus ocultava o seu mistério e ao mesmo tempo o tornava acessível, era nova e surpreendente. Não era nenhum título corrente de esperança messiânica. Ele se insere perfeitamente no modo de pregação de Jesus, que fala em enigmas e em parábolas, e dessa forma, procura se introduzir no que está escondido, que só no seguimento é que pode abrir-se realmente. A expressão Filho do Homem significa, no uso linguístico, tanto em hebraico como em aramaico, muito simplesmente homem, a recíproca transição entre a simples palavra homem, e a indicação misteriosa de uma nova consciência de missão contida na expressão Filho do Homem, torna-se clara numa palavra sobre o sábado, que encontramos nos evangelhos sinópticos. Em São Marcos, lê-se, o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado, Marcos 12:27. Em São Mateus e em São Lucas falta a primeira frase. Neles, Jesus diz simplesmente, o Filho do Homem é Senhor do sábado, Mateus 12:8, Lucas 6:5. Sobre isto se pode dizer talvez que São Mateus e São Lucas deixaram a primeira frase porque temiam o seu abuso. Seja como for, é evidente que em São Marcos ambas as frases se relacionam uma com a outra e se interpretam reciprocamente.
Que o sábado seja para o homem e não o homem para o sábado, não é simples expressão de uma posição moderna, liberal, como espontaneamente inferimos da expressão. Que assim não se deva entender o ensinamento de Jesus, já ouvimos ao meditarmos sobre o Sermão da Montanha. No Filho do Homem revela-se o homem, tal como ele propriamente devia ser. A partir do Filho do Homem, a partir da medida que Jesus mesmo é, o homem é livre e sabe como usar corretamente o sábado como dia da liberdade de Deus e para Deus. O Filho do Homem é Senhor do sábado, toda a elevação da pretensão de Jesus, que interpreta a lei com autoridade, porque ele mesmo é a palavra originária de Deus, esta elevação torna-se aqui visível. E torna-se visível que espécie de nova liberdade se proporciona absolutamente ao homem, uma liberdade que não tem a ver com uma simples oportunidade. Importante na pretensão do sábado é a interpenetração entre homem e filho do homem. Vemos que a expressão, em si tão genérica, se torna agora a expressão da especial dignidade de Jesus. O título Filho do Homem não existia como título no tempo de Jesus. Talvez um primeiro arranque para isso se encontre no Visão do livro de Daniel com os 4 animais e o Filho do Homem. O visionário vê a sucessão das potências mundiais representadas por 4 grandes animais, que sobem do mar, que vêm de baixo, portanto representam o poder que se baseia sobretudo na violência, que é bestial. Esboça-se assim um quadro obscuro e profundamente inquietante da história do mundo. No entanto, a visão não permanece totalmente negativa. Ao primeiro animal, um leão com asas de águia, são-lhe arrancadas as asas, foi elevado da terra e como um homem ereto sobre 2 pés, e foi-lhe dado um coração humano. Daniel 7:4. A humanização do poder é possível, mesmo neste tempo do mundo. O poder pode receber um rosto humano. Mas esta salvação é relativa, de resto, a história continua e torna-se cada vez mais escura. Então, depois de um culminar exterior do poder do mal, acontece algo diferente. O vidente vê como de longe o autêntico Senhor do de Jesus sobre o fim do mundo, Marcos 13 e 24 a 27, e no processo de Jesus diante do grande conselho, Marcos 14 e 62. Elas serão por isso tratadas no 2º volume deste livro. Aqui gostaria apenas de aludir um ponto importante. Estas são palavras sobre a futura glória de Jesus, sobre a sua vinda para julgar e para reunir os justos, os eleitos. Não podemos, porém, deixar passar despercebido que elas são ditas sobre aquele que está como acusado e como escarnecido pelos seus juízes, e que por isso, glória e paixão estão indissoluvelmente interligadas. Não se fala propriamente da paixão, mas ela é a realidade na qual Jesus se situa e fala. Encontramos uma autêntica condensação desta relação na parábola do juízo final transmitida por São Mateus, Mateus 25, 31 a 46, na qual o Filho do Homem, como juiz, se identifica com os famintos, com os encarcerados, com todos os que sofrem neste mundo, caracteriza a atitude para com eles como sendo a mesma atitude para com ele mesmo. Não se trata aqui de uma ficção posterior a respeito do juiz do mundo. Ele realizou esta identificação na sua encarnação até sua última concretização. Ele é de fato aquele que nada possui, que não tem casa, que não tem onde possa reclinar a sua cabeça. Mateus 8 e 19, Lucas 9 e 58. Ele é o preso, o acusado, e morre nu na cruz. A identificação do Filho do Homem como juiz com os sofredores de toda espécie pressupõe a identidade do juiz com o Jesus terreno e mostra a unidade interior da cruz e da glória, do ser terreno na baixeza, e os plenos poderes futuros para julgar o mundo. O Filho do Homem é apenas um só, Jesus. Esta identidade nos mostra o caminho, nos mostra a medida pela qual a nossa vida um dia será julgada. É claro que nem todas estas palavras sobre o futuro Filho do Homem são consideradas autenticamente referentes a Jesus pela crítica. Apenas 2 textos deste grupo na versão de São Lucas, em todo caso por uma parte da exegese crítica, são classificados como palavras autênticas de Jesus, que podemos presumir serem dele. Temos, em primeiro lugar, eu vos digo, quem me confessar diante dos homens, também por ele se confessará ao Filho do Homem diante dos anjos do mundo na imagem de um ancião dos dias, que põe fim ao fantasma. E então vem sobre as nuvens do céu como o Filho do Homem. A ele é dado poder, dignidade e realeza. Todos os povos, nações e línguas devem servi-lo. O seu reinado é eterno. O seu reino nunca mais tem fim. Daniel 7:13.
Aos animais que vêm do abismo opõe-se o homem que vem de cima. Tal como os animais que vêm do abismo corporizam os reinos do mundo até então existentes, assim também a imagem do Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu anuncia um reino totalmente novo, um reino da humanidade, do verdadeiro poder que vem do próprio Deus. Com este reino aparece a verdadeira universalidade, a definitiva e em surdina sempre desejada forma positiva da história. O Filho do Homem, aquele que vem do alto, e assim o oposto a dos animais que vêm do abismo do mar, como tal, não significa uma figura individual, mas a representação do reino, no qual o mundo atinge o seu fim. Na exegese difundiu-se a conjectura de que por trás deste texto poderia encontrar-se a redação na qual o Filho do Homem seria então uma figura individual, mas esta redação não nos é em todo caso conhecida, permanece como conjectura. Os textos muito citados de 4 Esdras 13 e de Enoque Etíope, nos quais o Filho do Homem é representado como uma figura individual, são mais recentes do que o Novo Testamento e por isso não podem ser considerados uma fonte para este tema. Naturalmente, recomenda-se que se ligue a visão do Filho do Homem com a esperança messiânica e com a figura do Messias, mas não temos à nossa disposição nenhum texto, para este processo, que precede a ação de Jesus. Por isso resta que aqui, com a imagem do Filho do Homem, é representado o futuro reino da salvação, uma visão a qual Jesus poderia ser ligado, mas a qual ele deu uma nova forma, na medida em que relacionou essa expectativa consigo mesmo e com a sua ação. Voltemo-nos agora para as palavras de Jesus. Já vimos que um primeiro grupo de palavras sobre o Filho do Homem se refere à sua vinda futura. A maior parte destas palavras encontra-se nos discursos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12:8. O segundo texto é: como um relâmpago brilha de um extremo do céu ao outro, assim aparecerá o Filho do Homem no seu dia. Mas antes ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Lucas 17:24. A razão pela qual estes textos encontram aceitação está em que neles o Filho do Homem e Jesus aparentemente se distinguem, especialmente no primeiro texto. O Filho do Homem não se identifica com o Jesus que fala. Agora, é preciso desde logo dizer que, em todo caso, a mais antiga tradição não entendeu assim. No texto paralelo de Marcos, capítulo 8, versículo 38, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração infiel e má, dele também se envergonhará o Filho do Homem quando vier com os santos anjos na glória do seu Pai. Esta identificação não é nitidamente expressa, mas decorre da estrutura da frase. Na versão do mesmo texto em São Mateus, falta a expressão Filho do Homem. E por isso é ainda mais clara a identidade do Jesus terreno com o juiz que há de vir. Mas quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:33. Também no texto de São Lucas a identidade é perfeita a partir da direção para onde se orienta o conteúdo de todo o conjunto. Certamente, Jesus fala em forma de enigma, o que lhe é próprio e que deixa aos ouvintes o último passo da compreensão. Mas a identificação funcional no paralelismo entre confissão e negação agora e no juízo, diante de Jesus e do Filho do Homem, só tem sentido na base da identidade no plano do ser. Os juízes do Sinédrio compreenderam Jesus corretamente, e Jesus não se corrigiu, na medida em que poderia dizer mais ou menos, mas vós não me entendeis bem, o Filho do Homem que há de vir é outro. A unidade interior entre a kenosis, ato de se esvaziar de si mesmo, sem perder a própria identidade, vivida de Jesus, Filipenses 2:5-10, e a sua vinda na glória é o motivo contínuo da ação e do falar de Jesus, precisamente o que é novo, autenticamente relativo a Jesus, que não foi inventado, mas que é algo próprio da sua figura e das suas palavras. Os textos estão todos relacionados entre si, não é fazendo sobre eles uma operação para desmembrá-los uns dos outros que são mais bem compreendidos. Mais nítido ainda do que em Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9, onde uma tal operação ainda pode encontrar algum fundamento, é isto no segundo texto, Lucas, capítulo 17, versículos 24 e seguintes. De fato, aqui a ligação é claramente realizada. O Filho do Homem não virá para aqui ou para ali, mas como um relâmpago de um extremo ao outro da terra para todos brilhará, de tal modo que todos hão de ver o trespassado, conforme Apocalipse 1:7. Mas antes, precisamente este Filho do Homem, tem de sofrer e de ser rejeitado.
Profecia da paixão e anúncio da glória estão inseparavelmente interligados. É claramente um só e o mesmo, de que aqui se trata, precisamente aquele que com estas palavras já se encontra no caminho do sofrimento. Também nas palavras, nas quais Jesus fala acerca da sua ação presente, encontramos os dois aspectos. Já refletimos brevemente sobre a sua expressão de, como filho do homem, ser senhor do sábado, Marcos 2:28. Nesta passagem mostra-se com rigor o que São Marcos descreve no outro lugar. Eles se assustaram com a sua doutrina, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas, Marcos 1:22. Ele se coloca a si mesmo do lado do legislador, de Deus. Ele não é intérprete, mas Senhor. Isto se torna ainda mais nítido na narração sobre o paralítico, que os amigos puseram aos pés de Jesus descendo num catre através do telhado. Em vez de dizer uma palavra de cura, como esperavam tanto o paralítico como seus amigos, Jesus diz, inicialmente, para o doente: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Perdoar pecados, isso é uma questão exclusiva de Deus, objetam com razão os escribas. Se Jesus atribui ao Filho do Homem este poder, então ele tem a pretensão de se situar na própria dignidade de Deus e de agir a partir daí. Só depois da promessa do perdão é que vem a palavra esperada, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de aqui na terra perdoar pecados, diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu catre e vai para casa. Marcos 2:10-11. É precisamente esta pretensão divina que leva à paixão. Neste ponto, as palavras cheias de autoridade de Jesus estão orientadas para o seu sofrimento. Continua,